Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento gostaria de estar trazendo uma palavra para a nossa reflexão, para que venhamos estar crescendo dia após dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele diz, crescei na graça e no conhecimento. E estamos aqui para aprender juntos da palavra de Deus. Eu estava aqui estudando, lendo a palavra de Deus, e Deus falou muito ao meu coração, e eu gostaria de estar aqui compartilhando com você aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de estar aqui compartilhando com você por meio deste vídeo, e espero que este vídeo seja muito útil para você, para o seu elevo espiritual, para o seu conhecimento, que muitas coisas venham a ser esclarecidas, e que esta palavra ela possa trazer avivamento, renovo, transformação, edificação para a sua vida. E, se possível, se você puder, estar nos ajudando aí com seu comentário, com uma curtida ou com um compartilhamento. Isso serve para que o YouTube ele possa estar ajudando este vídeo, esta mensagem está chegando em mais pessoas, e assim estas pessoas possam também estar participando, ou seja, aprendendo mais da palavra de Deus. Então estamos aqui, o nosso intuito é de compartilhar a palavra, de compartilhar da palavra de Deus como de fato ela é, Então é um conteúdo que não atrai muita visualização, porque a gente prega a verdade, mas eu creio que você que está aí assistindo, você ama a palavra de Deus, você ama a verdade, por isso que está aqui e vai ficar até o final. Fica em Tiago capítulo 3, no verso de número 13 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. O tema é a sabedoria que vem do alto, e diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Glória a Deus. Perdi um pouco o foco, estava aqui sentado e a pata cheia de patinhos passou aqui. Não sei se deu para ouvir aí no vídeo. Então, irmãos, estamos aqui para estarmos juntos comentando este capítulo, ou seja, esses versos aqui do verso 3 ao 18, o capítulo 3 de Tiago. E falamos sobre a sabedoria que vem do alto. E eu quero aqui fazer uma introdução, rápida. Tiago volta a falar sobre a sabedoria aqui, em Tiago 3, do verso 13 e 18. Ele traça as diferenças entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial, entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto, A sabedoria que não vem do alto no verso 15 e a sabedoria que vem do alto no verso 17. E lembramos que a sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. Não significa ter um conhecimento intelectual, porque há muita gente com muito conhecimento, mas vive cometendo tolices, como a gente já vê, e tem experiência. Eu tenho certeza que você tem também experiência de pessoas que têm um conhecimento elevado da palavra de Deus, tem a ter cursos, tem a ter diplomas, tem a ter cargos, mas vive uma vida de negligência na prática.
o conhecimento, sabedoria não é ter conhecimento, né? Sabedoria é você viver uma vida, né, na perspectiva da palavra de Deus, ou seja, não é só ter conhecimento, é você viver o que conhece. Porque tem pessoas que conhecem, você vai conversar, aquela pessoa conhece a Bíblia de capa a capa, mas lhe falta a prática, né? Então conhecer não é sabedoria. A sabedoria é você saber viver a essência da palavra de Deus, na perspectiva da palavra de Deus. Então a sabedoria é viver no centro da vontade de Deus. Então a sabedoria que vem do alto, a sabedoria pura, é você viver no centro da vontade de Deus. É tomar as decisões coerentes, ou seja, as decisões certas, pautadas, né, no centro da vontade de Deus. É quando você toma decisões consultando e buscando direção de Deus. Então essa é a sabedoria, né, que vem do alto. É quando nós confiamos no Senhor Jesus em nossas decisões, em nossas pedindo orientação a Deus para que não venhamos nos frustrar ou nos decepcionar com alguma coisa. Então a sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar decisões corretas. A sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário. A sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário. Por quê? Porque Cristo é a nossa sabedoria. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30, diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, sabedoria é nós encarnar Cristo em nosso viver. É como está escrito em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Então, a sabedoria é vivermos uma vida pautadas de acordo com a palavra de Deus, procurar viver a essência da palavra, procurar praticar, cumprir. A Bíblia diz: seis não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque se conhecemos toda a lei e tropeçamos em uma só palavra, estamos descumprindo toda a lei. Então, ter sabedoria é você andar com cautela, é você ter cuidado, ter zelo pela vontade de Deus e ter zelo pelas coisas de Deus, andar com temor. A Bíblia fala em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sábio é aquele que teme ao Senhor, é aquele que tem temor. E temor a Deus não é o medo de não ir para o céu, não é o medo de perder a salvação. Temor a Deus é uma forma de honrar a Deus, reconhecendo quem Ele é, a sua grandeza, como diz em Salmos, no capítulo 100, no verso 3, diz assim: e sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Por quê? Se você acreditar ou não acreditar, Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não precisa da nossa crença, Ele não precisa de que acreditemos que Ele é Deus. E Deus, quando você conhece Deus em sua essência, em seus atributos, você tem a tendência de honrá-lo como Ele é. Porque, primeiramente, Deus é Rei, Deus, Ele é Santo, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus dono de todo o poder. Ele é o Deus que está em todos os lugares. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é um Deus santo. O que é o Deus santo? Santo quer dizer separado, distinto, ou seja, não há nada que se compara a Ele. Então, quando você sabe que Deus, Ele é santo, você teme a Ele pelo que Ele é, sabendo que um Deus santo nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como não honrar a este Deus da forma que Ele merece?
Então, quando nós temos esse pensamento, esse entendimento de quem é Deus e do valor que Ele tem para mim, para as nossas vidas, nós não o sirvamos, ou seja, por medo ou por temor de medo, mas o servimos porque reconhecemos o seu sacrifício, reconhecemos o seu amor. João diz em 1 João capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nos fez filho de Deus, que fomos feitos filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então, como eu reconheço o amor que Ele teve por mim, eu procuro honrar a Ele por amor a Ele. Como num relacionamento entre homem e mulher, onde há amor, tudo que a gente faz ali é mais prazeroso. Quando você serve a Deus por amor, você faz com alegria, você serve a Ele com alegria. Quando você vai orar, você diz, não, é o meu Deus, eu amo Ele, então Ele não merece qualquer oração, Ele não merece qualquer jejum, Ele não merece qualquer tempinho, Ele não merece qualquer culto. Então tudo que a gente faz é o melhor. Ele merece o meu melhor, Ele merece o meu melhor tempo, a minha melhor atenção, o meu melhor glória, o meu melhor aleluia. Então, quando nós temos essa visão de Deus, de quem é Deus, nós o sirvamos com mais alegria. Então essa é a sabedoria que vem do alto, é porque Ele resplandece em nós, no nosso coração. Então isso é Cristo encarnado em nós, né? Então aqui também em Tiago 3,13 diz, lemos uma pergunta. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Né? Quem entre vós é sábio e tem o conhecimento? Irmãos, eu estou gravando aqui no ar livre mesmo, e às vezes você vai ouvir canto de pássaros, galinha, ou às vezes cachorro latindo. É porque eu estou bem no ar livre e espero que a minha voz saia aí com qualidade e você possa estar entendendo aí o que está sendo dito aqui. É importante a sua atenção, né? Então veja até o fim. Eu tenho certeza que este vídeo vai ser proveitoso, vai ser edificante para a sua vida. Então em Tiago 3,13 diz, né, lemos uma pergunta. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Aí a resposta vem a seguir, né? Na sequência, mostre suas obras pelo seu bom procedimento. Aqui eu tô lendo em uma outra tradução, mas na tradução Almeida corrigida quem entre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E aqui uma tradução mais atualizada, de melhor interpretação, né? Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Aí a resposta vem na sequência. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Né? Em humildade de sabedoria. Então observe que ser sábio aqui significa ter um bom procedimento, uma boa conduta, né? Significa ter uma boa conduta. Então o sábio é aquele que tem um comportamento admirável. Quando as pessoas olham para nós e elas admiram o nosso bom procedimento, nossa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é uma pessoa humilde, é uma pessoa tem um brilho diferente. Então as pessoas olham para nós e vê Cristo em nós. Então o sábio é aquele que tem Cristo encarnado. Quando as pessoas olham, não vê eu, aquele ali é o Heron, né, cheio de falha, cheio de defeito. Não que a gente vai ser perfeito, né? Mas quando a pessoa olha e vê a essência de Cristo em nós, elas vai admirar nós. Nossa, aquela pessoa é diferente, tem um brilho diferente. Por quê? Porque nós recebemos a sabedoria que vem do alto. Procuramos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo de acordo com a palavra. Então a palavra de Deus, ela nos molda, ela nos transforma à imagem e à semelhança de Deus, como está escrito em Gálatas, Colossenses 3, né? Portanto, se já crucificaste com Cristo,
Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita do trono de Deus, e pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e procuramos viver, pensar nas coisas de Deus, como está escrito também em Salmos 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem sabedoria. Então está dizendo, feliz é o varão, feliz é aquele, bem-aventurado quer dizer muito feliz. Então feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Feliz é aquele que não anda segundo ao conselho dos ímpios, que não anda sentado em roda dos escarnecedores, nem se depara no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. É uma pessoa que faz questão de ocupar sua mente com as coisas de Deus. É uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente. Então a pessoa que tem um comportamento admirável. Então Jesus nos chamou, diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o sal é aquele que traz o sabor, e a luz é aquela que resplandece nas trevas. Então se vós sois o sal, você vai trazer sabor para aquelas pessoas que já perderam o sabor, que perdeu a esperança, que perdeu o amor, que perdeu o prazer pela vida. Então elas vão olhar para você e vai falar, olha, eu quero essa alegria que tem nele, eu quero essa alegria que tem nela, eu quero esse algo diferente, esse brilho. Como que eu faço para ter? É a hora que você vai começar a falar do amor de Cristo para essa pessoa. Por quê? Porque você está cheio de Cristo, a sua mente está cheia de Cristo, o coração está cheio de Cristo. Por quê? Porque você procura ocupar a sua mente, pensar em Cristo dia e noite. Então, naturalmente, a Bíblia fala que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração disso fala a boca. Então, se o seu coração está cheio de Cristo, você tem muito de Cristo para falar. Então, aqui nós lemos que quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato, pelo seu bom comportamento, pelo seu bom procedimento. Então, a sabedoria expressa em nossos relacionamentos pessoais. Sábio é aquele que se relaciona bem com as pessoas. É aquela pessoa que se relaciona bem. Não é uma pessoa rixosa, uma pessoa que está de mal com todo mundo. Não é uma pessoa que causa intriga, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa não, é uma pessoa que é uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? É a benignidade, uma pessoa benigna, uma pessoa bondosa, é uma pessoa que é longânima, uma pessoa paciente, é uma pessoa temperante, é uma pessoa admirável, é uma pessoa que tem a sabedoria que vem do alto. Então essa é a sabedoria que Tiago está dizendo aqui, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Pode ver que em Tiago capítulo 3, no verso 1, Tiago começa dizendo, sobre o tropeçar na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então, naquela época, tinha muitos que queriam ser mestre, que queriam se vangloriar. Aí aqui no verso 13, Tiago diz, quem dentre vós é sábio e inteligente? Porque muitos tinham um conhecimento, mas não tinham um bom procedimento. Muitos tinham muito conhecimento, mas não tinham um bom procedimento. Então ele está dizendo, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato, pela sua maneira de tratar as pessoas, de relacionar-se com as pessoas. Então, ele diz mais aqui, as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, Tiago, ele diz aqui, a sabedoria se expressa em nossos relacionamentos pessoais. Sábio é aquele que se relaciona bem com as pessoas. Então, aqui em Tiago 3, no verso 13 ao 18, a sabedoria tem a ver com estancar o orgulho, ou seja, abrir mão do orgulho, abrir mão da inveja e do espírito faccioso, que quer dizer um espírito ambicioso, que promove intrigas. Então, sábio é aquele que
que pensa no próximo, como diz em Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante, fala que o amor seja não fingido, aborrecer ao mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E a Bíblia, e mais embaixo, não lembro o versículo, mas é no mesmo capítulo 12 de Romanos, no verso 9 fala sobre o amor fraternal, e mais embaixo vai dizer, e se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, temos que fazer o possível para ter paz com todos. Então a sabedoria, irmãos, é você andar pautado na palavra de Deus. A sua vida tem que estar baseado na palavra, as suas atitudes, pensamentos, as minhas também, não só as suas, as minhas também. As nossas atitudes, elas têm que ser coerentes à palavra de Deus, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, isso que Tiago está falando. Às vezes muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não tem um bom procedimento. Tem muito conhecimento, mas não tem não tem paz com a sua família, não tem paz com os seus vizinhos, não tem paz com os membros da própria igreja. É uma pessoa rixosa, é uma pessoa que procura defeito em todos, que não quer ter paz, que não quer amar, que não quer perdoar. Então é uma pessoa intriguenta, é uma pessoa que não tem um bom procedimento, é uma pessoa que nem todos. Vai pra lá, gavião, deixa minhas galinhas. Então, meus irmãos, é uma pessoa que não tem um bom procedimento. É uma pessoa que é orgulhosa, ambiciosa. Então, vamos mais. Vejamos os dois tipos. Aqui nós vamos ver os dois tipos de sabedoria, né, apresentados por Tiago. Eu estou lendo aqui porque eu fiz o esboço, né, e como é extenso, não deu para guardar assim na mente, mas eu quero estar compartilhando aqui. Espero que os irmãos tenham paciência de ficar até o fim, e o seu comentário é importante. O que você está achando desse estudo? O que você está achando desta palavra, né? E dicas, comentários, tudo o que você falar aí é bem-vindo e ajuda nós também a aprender mais. A sabedoria que não vem do alto, no verso 13 ao 16. Sábio é aquele que submete todos os seus projetos à orientação divina. Então, sábio é aquele que submete todos os seus projetos à orientação divina. Quando das vezes a gente vai fazer um negócio, e a gente não consulta a Deus, e às vezes a gente se decepciona. Por exemplo, vai comprar um carro, aí você não coloca diante de Deus: Deus, é da tua vontade eu comprar o carro, esse carro? Aí a gente não consulta e acaba comprando o carro, e depois começa a dar problema, o carro começa a estragar, aí começa a acontecer um monte de coisa, a gente começa a murmurar, a reclamar. Por quê? Porque não consultou a Deus. Se tivesse consultado a Deus, Deus ia mostrar e a gente ia sair desse prejuízo. Então, sabedoria é você se submeter todos os seus projetos, sonhos, planos na orientação de Deus, na orientação divina. É oração. Então, sabe, aquele que ora, consulta a Deus. Davi, ele consultava a Deus quando ele ia para a guerra: Senhor, o Senhor vai comigo nessa peleja? Se o Senhor não for, não irei. Então ele consultava, Deus falava: vai, né? Essa vitória já tá nas suas mãos. Ele ia e ganhava. Então é consultar. Então, os projetos humanos sem a orientação divina sempre acabam em frustração. Quem aqui já não passou por isso? Quem aqui já não passou por frustrações por não consultar a Deus? Não é verdade? Então, vejamos a Torre de Babel em Gênesis 11, né, quando não nos submetemos os nossos projetos à vontade de Deus, pagamos um alto preço. Atos inconsequentes geram lágrimas em nós e nos outros. Então, atos inconsequentes geram lágrimas em nós e nos outros. Por quê? Porque queremos agir por conta própria. Porque a nossa ambição, né, ela nos quer colocar acima de Deus. Nos quer colocar como se fôssemos deuses. Entendeu? Aquele rei que queria construir a torre,
e disse que iria subir ao céu e conversar com Deus face a face. E o que Deus fez? Deus mandou ali a confusão de línguas. Então, sabedoria que não vem do alto, ela alimenta a arrogância e a inveja amarga. Então, a sabedoria que não vem do alto, no verso 14, ela aumenta, né, a arrogância, se torna uma pessoa arrogante. Mas não vos orgulheis e nem mintais contra a verdade, no verso 14. Mas não vos orgulheis e nem mintais contra a verdade. Então, naquela situação, o meu velho homem veio à tona. É como se fosse uma pessoa falando. Naquela situação, o meu velho homem veio à tona e disse para aquele indivíduo umas poucas e boas. Quem já não fez isso, né? Às vezes ali no momento da raiva, uma discussão, a gente deixa a carne predominar, a carne dominar, né? Ali o orgulho falou mais forte, eu não vou me calar, eu não vou perder minha razão, e ali fala poucas e boas para aquela pessoa, mas ali você está demonstrando quem é uma pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena é aquele que briga pelas coisas da terra, é aquele que briga pelas coisas do céu, mas a sabedoria que vem do alto faz o que Paulo diz em Gálatas, em Colossenses capítulo 3, portanto, se já crucificaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, aonde o Filho do Homem está sentado à direita do trono de Deus, e pensai não nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são do alto. Então, quando nós temos a sabedoria que vem de Deus e o nosso coração está no céu, a gente é pessoas que não agem, porque quando você age, Deus ele não pode agir, porque você já agiu, já tomou a frente, já fez ali o que você achou que era certo. Mas quando você se cala, você recua, aí Deus age por você, como está escrito em Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante, fala: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e minha vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Mas às vezes, pelo nosso orgulho, a gente quer vingar, a gente não quer deixar barato, e essa é uma sabedoria terrena. Essa é uma sabedoria, na verdade não é uma sabedoria, é uma tolice, né? Mas, então esses podem achar que estão certos. Ou seja, alguns falam dos seus feitos pecaminosos com um certo orgulho demoníaco. Ainda tem pessoas que ainda se gaba disso, né? Fulano, eu passei por isso e eu falei umas poucas e boas para ela e se gaba daquilo ali, mas só que é um orgulho demoníaco, porque o diabo ele se beneficia dessas ações. Ali você deu mais lugar à carne e ao diabo do que ao Espírito de Deus. Romanos, Gálatas capítulo 5, Paulo ele diz, Paulo diz lá: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne, as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas ele diz mais, que as obras da carne são manifestas, as quais são ira, peleja, inveja, bebedice. Então há obras da carne. Então quando a gente perde a sabedoria que vem do alto e quer agir pela sabedoria terrena, a gente está na carne. E quem está na carne só age pelos impulsos da carne, não age pelos impulsos do céu. Por quê? Porque está na carne, a mente não está no céu, está na terra. Então só olha pela visão panorâmica, no sentido terreno, só visa o horizontal e não o vertical. Então quando nós temos a visão de Deus, nós olhamos uma visão espiritual, visão ótica, visão de Deus. Deus age por mim, Senhor, eu não quero agir. Por mais que a carne quer sucumbir, mas como a gente está andando no Espírito, vivendo no Espírito, a gente recua. Então muitas pessoas, mas eu não sou mole, eu não sou isso, não sou covarde, é isso. Irmãos, muitas das vezes, na visão bíblica, ser corajoso
não é falar, é se calar e deixar Deus agir. É claro que em alguns pontos, em algumas ocasiões, nós temos que usar a autoridade que vem de Deus. Mas em outras ocasiões, quando vemos, por isso que Tiago fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então quando você ouve e procura compreender, você tem um espírito de mansidão, de longanimidade, você ouve com paciência. Você ouve ali e consulta Deus. Deus, ajo ou não ajo? Então isso é sabedoria que vem do alto. Você não age pelo impulso, que tem pessoas que quando já começa uma coisa a pipocar, a pessoa já quer falar, já tem a resposta na ponta da língua e se orgulham disso. Eu já tenho a resposta na ponta da língua. E aquilo ali, a gente pensa que é glorioso, que é admirável, mas não é tolice. É tolice. Então uma pessoa admirável é uma pessoa que anda pela sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, muitas das vezes, não é agir. Não é agir por conta própria. É deixar Deus agir. Deus está na tua mão. Julga por mim. Peleja a minha causa. É orar. A Bíblia fala que as armas das nossas milícias não são carnais. E Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a nossa peleja não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, às vezes, uma ocasião ali, o diabo, ele planejou, porque sabe do seu temperamento, porque sabe que a sua reação ia ser uma reação assim na carne. Então às vezes Deus está provando. Deus provou Jó, sabia que Jó não ia blasfemar. O diabo falou, ele é fiel porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Foi, então toca lá para ver se ele vai blasfemar. Às vezes Deus está te provando nessa situação para ver se você vai ser um servo temente a Deus, se você vai dar lugar ao espírito, à carne. E às vezes você está sendo vencido por si mesmo, achando que está vencendo, mas você está sendo vencido. Porque nesses casos você está perdendo mais do que ganhando, porque você está agindo por conta própria. E nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que peleja por nós. Então, às vezes a pessoa fala, mas você não vai fazer nada. Não, Deus já está fazendo por mim. Deus já está agindo por mim. Então aqui diz mais, e se tendes inveja amarga e sentimento faccioso ou ambicioso no coração, né? Observemos, a expressão inveja amarga é a inveja que deixa a pessoa amargurada, né? Que deixa a pessoa amargurada. Vejamos alguns exemplos aqui sobre inveja, né? Excitação de mente, a pessoa fica com a mente ali, né? Um ardor, um fervor de espírito, porque a pessoa fica incomodada ali com a alegria do próximo. A pessoa invejosa, ela sente um ardor, ela sente um ardor ali de dor, uma raiva, né? Um sentimento de rivalidade invejosa e ciúmes, né? Então isso é inveja. Então tudo que o meu irmão ali tá pregando, ou a minha irmã tá pregando, ou tá cantando ali, e se fosse eu, e fica aquela coisa toda. Então é uma inveja amarga, né? Uma inveja é um sentimento de ambição, né? Porque a gente deseja estar lá e não pode, porque tem outra pessoa lá. Então a gente fica com raiva. Isso é a inveja amarga. Então a inveja é o zelo no interesse, né? Um cuidado no interesse por algumas coisas, e um zelo que produz fúria de indignação. Então o invejoso fica bravo pela conquista dos outros e não consegue se alegrar com aqueles que se alegram. Então o invejoso, uma pessoa que tem um coração cheio de amargura, ele não consegue se alegrar, né? Ele não consegue se alegrar. Você vê no semblante da pessoa. Você vê ali no semblante da pessoa, quando você vai contar uma bênção, quando você vai contar uma novidade, ou quando você, às vezes, está fazendo alguma coisa ali, se você vê que uma pessoa invejosa, aquela pessoa faz uma cara de deboche, uma cara fica com raiva, ou às vezes sai, ou às vezes fica ignorando. Então tudo isso, irmãos, é um sentimento de rivalidade, né? Às vezes quantas disputas tem dentro da igreja por causa de inveja. Por causa de inveja. E a Bíblia fala que isso é obra da carne.
A inveja, a porfia, a peleja, é sentimento de disputa, de rivalidade. É obra da carne. Então, Saul, ele é um exemplo de alguém que era invejoso. Saul era um exemplo, claro, né? Depois que Davi venceu Golias, as mulheres, né, entoavam cânticos, né, que deixou Saul furioso. Ela fazia festa, né, enquanto elas dançavam, elas cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborreceu seu coração. Então atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Então daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. 1 Samuel, no capítulo 18, verso 7 ao 9. Então, Davi, ele se destacou, mas só que era Deus cumprindo a promessa dele na vida de Davi. Então, às vezes Deus começa a levantar alguém na igreja, e aquela pessoa que está lá, como não conhece, não tem uma sabedoria que vem do alto, aí ela começa a ter inveja. Deus está usando, se fosse eu. Aí começa a procurar defeitos na pregação, começa a procurar defeito no louvor, começa a procurar defeito em alguma coisa na pessoa, porque é sentimento faccioso, é inveja amarga, né? Então, é o que aconteceu com Saul. Saul, ele viu Davi se destacando, as pessoas ali exaltando Davi, e ele começou a ter inveja. Atribuíram a Davi 10 milhares e a mim só milhares, e o que lhe falta senão o reino? Então, ou seja, só falta ele tomar meu lugar também no trono. Então ele começou a se levantar contra Davi por causa de inveja. Então observemos a relação entre inveja e fúria. Então, quando vem a inveja, logo vem a fúria. A pessoa começa a ficar com raiva, já começa a planejar, maquinar pensamentos viciosos, pensamento maligno. Aí quando vê a pessoa, já começa a pensar mal, já começa a pensar coisa ruim, porque o coração já está fervendo de inveja e de fúria. E é um sentimento, né, de maligno, é uma sabedoria que vem da terra, terrena. Então aqui diz mais, que Saul foi tomado, ou seja, Saul ficou muito irritado no verso 8, no capítulo 18 de 1 Samuel. Saul ficou muito irritado. Saul olhava com inveja para Davi. Vejamos no verso 9. E Saul foi tomado de raiva e tentou matar Davi, né, no capítulo 18, verso 10 e 11. Daí em diante, ele foi destruindo o seu reino e destruindo a si mesmo. Porque na maioria das vezes, a vítima da inveja não é o invejado, mas é o invejoso. Então, a maioria das vezes, a pessoa se autodestrói por causa do seu sentimento, porque ela se entrega ali a um sentimento maligno. E a Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos. Então, a pessoa começa a se atrofiar, E ele se desestrutura emocionalmente e se incapacita diante de Deus. Então a pessoa se atrofia ali, a pessoa já não pensa mais como antes, já começa vai deitar, a cabeça ali tá pensando naquela pessoa, vai em todo lugar que tá, qualquer coisinha que acontece, ou quando vê a pessoa, já começa a pensar coisas ruins, já não tem aquele equilíbrio, já não consegue mais se concentrar como antes. Então é um sentimento que aprisiona. Então em Tiago capítulo 3, no verso 1, Tiago ele já deu um alerta, né? Já deu um alerta às pessoas que querem ser mestres, como eu li aqui agora, em Tiago capítulo 1, que ele deu um alerta, né, para as pessoas que querem ser mestres, que as pessoas que querem cargos, que querem se aparecer, que querem aplausos dos homens. Então, essa toda recompensa que elas têm é um aplauso dos homens e nada mais do que isso. Então a sabedoria que vem do alto, que não vem do alto, diz: olhe para você e diga, você é melhor do que os outros. Então a sabedoria que não vem do alto pode ser vista na discussão dos discípulos. Quem é o maior entre nós? Então a sabedoria que não vem do alto, ela pode ser vista
pelos discípulos, quando eles ali se discutiam quem vai ser o maior no reino do céu. Aí Jesus pega uma criança e coloca no meio deles e diz: aquele que não se converter como uma criança, de modo algum, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Por quê? Porque a criança não é ambiciosa, a criança é pura, uma criança é inocente, uma criança ali, ela não tem um espírito de grandeza, não um coração puro. Por isso que a Bíblia fala: dos tais é o reino do céu, por causa da pureza, por causa da simplicidade, da inocência. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus, ele vai dar um exemplo para o discípulo, né? Quando ele fala ali que eu vou lavar vocês, lavar os seus pés, aí Pedro fala: não vai lavar meu pé não, Senhor. Aí ele falou: se eu não te lavar, você não tem parte do reino. Ele falou: então não lava só meus pés, lava todo o corpo, dá banho em mim. Então ali Jesus deu exemplo, ele sendo ele o mestre, lavou os pés dos discípulos. E às vezes, irmão, vê uma pessoa, né, que não entende sobre as coisas de Deus, porque tem um conhecimento, mas não tem a sabedoria do alto, e visa somente na perspectiva terrena. É igual aqui nós lemos aqui, um invejoso, a pessoa que só quer cargo, que só quer ibope, que só quer aplausos, que só quer te aparecer, que só quer aquilo que é da terra, e que sente inveja quando Deus começa a levantar outra pessoa, porque ele se sente ali como Saul, né? Só falta tomar meu trono, vai tomar o meu lugar, vai tomar o meu espaço. Irmão, se Deus tem um propósito na sua vida, o que Ele tem com você, Ele não vai fazer com o outro não. Você é insubstituível. Pense nisso. O que Deus tem para você é com você. O que Deus tem comigo é comigo. Não adianta, ninguém toma o lugar de ninguém no mundo celestial, na perspectiva de Deus. Então faça a sua parte, busca. O que vai atrapalhar na sua jornada, no seu procedimento, ou seja, no seu propósito, é você. É você mesmo. É quando você deixa de buscar, quando você deixa de orar. É quando você deixa de se entregar, de se humilhar, de se prostrar, de se santificar. Aí você vai perdendo. Como ontem foi falado na pregação. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então às vezes a gente deixa de guardar a comunhão, guardar a comunhão com Deus, que qualquer coisinha a gente perde a comunhão por causa de uma ira, por causa de uma rivalidade, por causa de uma discussão, uma disputa de alguma coisa, por causa da nossa ambição, do nosso orgulho, a gente perde a comunhão com Deus. E também a gente perde o Espírito Santo. A gente perde os frutos do Espírito, a gente perde os dons espirituais, e a gente perde também a salvação, por causa de negligência, por causa de ambição, porque a gente perde a visão espiritual e começa a olhar na visão terrena. Então vamos olhar mais para a palavra, olhar mais para Cristo, olhar mais para Jesus. E vamos ver aqui. Então o invejoso, ele não é feliz. O invejoso, ele é infeliz. Pode ver uma pessoa que não se alegra, uma pessoa que não consegue se concentrar, não consegue se alegrar. Às vezes uma pessoa que tem um sentimento de inveja dentro da casa do Senhor não consegue louvar. Ainda mais se a pessoa estiver do lado, que é a inveja. Então uma pessoa amargurada, uma pessoa sem alegria, sem paz. Não consegue nem olhar na cara da pessoa. Então você vê ali, é uma pessoa infeliz, porque os outros têm o que ele não tem. Então ele não apenas deseja ter como o outro, mas tem tristeza porque não tem o que é do outro. Então o invejoso é alguém que tem super preocupação com a sua posição, dignidade e direitos. Então a pessoa, quando vê outra pessoa se destacar, ela já começa: mas eu quero o destaque, agora já vem. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que ter o nosso próximo como superior a nós. Eu não posso me vangloriar, não posso querer ultrapassar alguém. Jesus diz: olha, você não tem que querer ser melhor, você tem que ter o outro como, porque aquele que é o maior que sirva o menor. Então, o maior não é aquele que é servido, é aquele que serve. Quer ser grande? Serve, começa a servir, começa a se alegrar com a conquista dos outros, começa a torcer para Deus usar também. Deus usa ele, usa ela, Deus usa fulano, usa Beltrano. Não queira ser você só
o centro da atração, não. Porque se você não é feliz com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, você não está indo para o mesmo céu. Porque o céu é um lugar de onde Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, sem amor e sem santificação, ninguém verá a Deus. Vamos voltar aqui pro assunto. Então, sentimento faccioso ou sentimento ambicioso, no verso 14. Aparentemente, no Novo Testamento, uma distinção requerida, um desejo que coloca-se acima, um espírito partidário ou faccioso, que não desdenha a astúcia. Então, o sentimento ambicioso, faccioso, é o mesmo que tem na época da política, aquela rivalidade que tem, vota em mim, porque fulano, aí começa aquela disputa, aquelas brigas, né? Mas você vai votar em fulano não presta, fulano é isso e aquilo, começa já a denegrir a imagem da outra pessoa. Então é isso que acontece, é um sentimento ambicioso, é um sentimento faccioso. Então é como se fosse um espírito partidário, um espírito de político, né? Que começa a disputar, começa a desdenhar da outra pessoa e com astúcia começa já a denegrir a imagem. Você vê isso muito aí na época da política, também dentro da casa do Senhor, infelizmente, tem essas coisas, irmãos. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque a palavra ensina tudo. Olha o que a gente está aprendendo aqui nesse verso aqui, nessa passagem aqui que lemos, sobre a sabedoria que vem do alto. Então, quando você se preocupa em buscar a vontade de Deus, irmão, você se enche de Deus. E quem está cheio de Deus não tem tempo para inveja, não tem espaço. O coração está tão cheio de Deus, não tem espaço para inveja, não tem espaço para sentimento faccioso, não tem espaço para disputa, não tem, porque conhece o seu Deus. A Bíblia fala, Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Você sabe quem é você diante de Deus. A pessoa pode tentar te queimar, pode tentar te denegrir, pode falar que você está em pecado, como falou com Jó, mas você sabe da sua conexão com Deus, você sabe do seu particular com Deus. Não se preocupa, deixa que Deus fala por você, deixa que Deus te justifica. Não vai tentar tirar partido disso, não. Não vai tentar agir por conta própria, não. Não vai tentar tirar a razão, não. Você vai perder sua razão. Mas ora, Deus está falando isso de mim, Senhor. Jesus diz na sua palavra, a gente não precisa nem questionar Deus, é só se alegrar. Ele diz, quando vos injuriarem, perseguirem, dizerem todo mal contra vós por causa do meu reino, por causa de mim, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Você está sendo bem-aventurado, está sendo perseguido por causa de Cristo, porque ninguém é perseguido se não está fazendo nada, não. Nenhuma árvore é apedrejada se não tiver fruto. Então, se você está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo afrontado, é porque você está dando fruto, você está brilhando no reino do céu. Então, insetos não atacam lâmpada apagada, não. É porque você está aceso, você está brilhando e você está chamando a atenção. Então, faça a sua parte com Ele, se purifique, se santifique, se coloque na posição, se preocupe em andar na perspectiva da palavra de Deus. Faça a sua parte, a salvação é individual. É individual. Agora não perca a sua salvação por causa daqueles que não querem a sua salvação. É igual aquele corinho, se caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. Eu vou caminhando para Canaã, eu estou caminhando para o céu, o meu alvo é o céu. Mas se a pessoa não quer, é ela com Deus. Ela conhece o caminho, ela conhece a verdade. Ora por ele, ora por ela, mas deixa Deus agir por você. Então a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena. A perspectiva terrena, na perspectiva terrena, os valores do reino é loucura. Então, na perspectiva terrena, a cruz é loucura. Então, o que é o caminho da cruz? Jesus diz, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz dia após dia e siga-me. Então, na sabedoria que não vem do alto, que é terrena, na perspectiva terrena, os valores do reino é loucura. Então, a cruz também é loucura. Então, a pessoa fala,
Jesus falou que se bater na tua face direita tem que dar outra face. Eu não sou covarde não. Vai lá igual Pedro, mete a espada na orelha de Malco. Mas Pedro, quando foi receber o Espírito Santo, ele foi transformado, irmão. Paulo era perseguidor, quando recebeu o Espírito Santo começou a ser perseguido, começou a viver para Cristo, na perspectiva da palavra. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo se tornou apaixonado por Cristo, ao ponto de não querer casar. Falou, eu vou me fazer eunuco, eu vou dedicar o resto da minha vida para o Evangelho. E foi até o fim, chegou lá e disse, combati um bom combate com orgulho, morreu por Cristo. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e 20 e 22, fala sobre isso. Então, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. E os pensamentos... E entendemos isso. Ou seja, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Entendemos isso? Ou queremos dar conselhos a Deus? Queremos buscar... Ou seja, queremos bancar o Todo-Poderoso, porque queremos saber mais do que Deus. Ele diz, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos maiores que os seus. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus sonhos, os meus projetos mais altos do que o seu. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele está lá do céu, ele está vendo em outra perspectiva. A gente só está vendo aquilo que está perto de nós. Ele, além de ver o que a gente não vê, ele ouve o que a gente não ouve. Então, Deus, ele sabe como agir. Às vezes a gente se frustra porque quer ser melhor do que Deus, quer se bancar o Todo-Poderoso, quer agir por conta própria. Então, a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena. A sabedoria que não vem do alto, ela é animal. É a palavra animal, que significa não espiritual, ou natural, ou carnal. Então, a vida animal é um instinto natural. O cristão não pode agir com base em seus sentimentos, na base de fazer o que estiver no coração. Então, o cristão, ele não pode agir pela emoção. Ele não pode agir pelo seu sentimento, né? Na base de fazer o que estiver no coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que a preparação vem do coração do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Então, o cristão, ele tem que agir, como Paulo diz em Gálatas 5, digo, porém, andai em espírito. Romanos capítulo 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que já não andam mais segundo a carne. A palavra é bem clara, irmãos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Aqueles que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que deixaram de andar segundo a carne, que deixaram de seguir o seu coração para seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, a sabedoria animal é aquela que é dirigida pelo espírito humano, né? E não é pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Essa sabedoria escarnece das coisas espirituais. O mundo está cada vez mais secularizado. As coisas de Deus não importam mais. A palavra de Deus não governa mais a família, a vida familiar. Então, a economia, a profissão, o sentimental das pessoas, tudo se perderam. Já não querem mais basear, não querem mais pedir conselho de Deus, já preferem procurar sabedoria em livros de homens ímpios, pessoas ímpias. Então, estão empurrando Deus para dentro dos templos, né? Ou seja, Deus, ele só está lá dentro do templo. Então vai lá, adora a Deus, e depois que sai da igreja, sai do templo, esquece de Deus. Agora é só eu, agora é só eu e eu. Esquece de Deus. Então, nessa perspectiva, Deus é alguém para se adorar somente, mas não é alguém diante de quem se deve viver, ou para quem, né, se deve prestar contas. Tá dentro da igreja é uma coisa, fora é outra. Tá dentro da igreja é crente, fora não é.
tá na frente do pastor, é crente, é santo, é santa. Mas quando não tá, esquece, não tem ninguém me vendo, esquece que Deus não tá, que Deus tá olhando, Deus tá vendo. Aí vai, faz, deita, rola na lama e se lambuza. Aí chega na casa do Senhor, não sente a presença de Deus, aí começa a criticar, o culto foi frio, quem pregou não soube pregar, tava sem Deus, eu não senti a presença de Deus. Aí a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do fulano, Por quê? Porque é a sabedoria animal, é a sabedoria do espírito humano, é uma pessoa que é carnal. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15 diz: ora, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural parece loucura, porque não pode entender. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Primeiro, a pessoa que está nessa visão, ela não consegue adorar, não consegue dar glória a Deus, não consegue, e se dá, não dá com fé, não dá com alegria, não, porque às vezes glorifica ali porque alguém está glorificando do lado e fica com vergonha. Então a sabedoria que não vem do alto, ela é demoníaca, né? Ela é maligna. E a mesma sabedoria, ela é empregada pela serpente em Gênesis 3, né, que lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Então esse sentimento, essa sabedoria terrena, é a pessoa que fica duvidando de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então ela instiga o ser humano a almejar a independência de Deus, colocar o ser humano em seus desejos e no centro do universo. Então é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, irmãos, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, avarentos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então é o que está acontecendo, né? Pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que não, eu quero é isso. Quantas pessoas, irmãos, que não tem essa sabedoria maligna, né? Mente para ter o Bolsa Família, mente, né? Para ter um benefício terreno. Irmãos, perde a salvação por mínimo, por coisas simples. Perde a salvação por coisas simples. É como Ananias e Safira. Eles vendeu ali a propriedade por um valor, chegou lá e mentiu o valor. Falou, não, nós vendeu por tanto. Por exemplo, vendeu por 100 mil, chegou lá, não, vendi por 50. E depositou lá, e Pedro diz para ele, você, porque mentiu para o Espírito Santo, você vai morrer. Morreu no pé do apóstolo. Logo em seguida, 3 horas depois, vem a mulher. Por quanto você vendeu a propriedade? Tanto. Porque você mentiu, como seu marido vai morrer no mesmo lugar que ele morreu. Caiu lá dura. E o mesmo jovem que pegou o corpo do marido, pegou o corpo da mulher e enterrou junto. Por quê? Porque mentiu para o Espírito Santo. Porque estava olhando com perspectiva terrena. Então uma pessoa que não tem visão espiritual, que é uma pessoa que tem a mente terrena, uma pessoa que tem a mente terrena, ela não pensa nas consequências das suas ações. Mente, mas não pensa na consequência, dizendo que a palavra de Deus, que o pai da mentira é o diabo. E como nós podemos louvar a Deus, irmãos, se estamos adorando o pai da mentira com as nossas mentiras? Então, irmãos, Jesus, ele está voltando. Ele está voltando e muitas pessoas vão perder a salvação por causa do apego pelas coisas do mundo, por causa dessas coisas, por já não quererem olhar para as coisas de Deus como elas são, puras, santas. Jesus chega no templo, tá lá o povo vendendo, negociando dentro do templo, ele se ira, pega um chicote e começa a bater no povo, começa a jogar as mesas no chão, os negócios que eles vendiam, o dinheiro dos cambiadores, jogou tudo no chão e expulsou eles do templo e disse, fazei da casa de meu pai convite de ladrões e salteadores, aqui não é outro lugar a não ser casa de oração.
Quantas pessoas já não tem mais temor dentro da igreja, é conversando, é rindo, contando piada, é mexendo no celular dentro da igreja, é mascando chiclete, na hora da palavra, irmãos, uma falta de reverência, um levanta e saia, levanta e senta, tantas coisas que tem acontecido hoje. Por quê? Porque o povo perdeu, irmãos, a sabedoria que vem do alto. Porque o povo estão crescendo em conhecimento, mas estão perdendo a essência da sabedoria que vem do alto. Estão perdendo a essência. Não é o seu grau teológico, não é o seu conhecimento, o seu intelecto que vai dizer que você tem sabedoria. Tem uma pessoa que ela é uma pessoa analfabeta, mas tem sabedoria que vem do alto, já diz tudo. A pessoa que não sabe ler, mas tem a sabedoria que vem do alto. Tem o quê? O temor. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você que tem um conhecimento teológico, é doutor em teologia, é mestrado, é bacharelado, mas não tem temor a Deus, mente, se prostitui, bebe. E aí? A Bíblia fala que o melhor é não conhecer do que conhecer e não cumprir. E a letra mata, a letra incha. A letra incha, deixa uma pessoa soberba, orgulhosa, egocêntrica, egoísta, né? Então, o melhor é não saber do que saber e não viver. Então a sabedoria que vem, agora vamos falar da sabedoria que vem do alto. Então, mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é livre da imoralidade, é livre de motivações egoístas e pecaminosas. Então a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Deus pode usar pagãos e imorais para os seus próprios propósitos e os cumprir. Por exemplo, Ciro e Judas. Mas ele tem grande prazer em usar os seus santos, puros para o reino, para que o seu reino seja expandido nessa terra. Ele tem prazer de usar os seus santos. Ele tem prazer de usar aqueles que se santificam, aqueles que se entregam à sabedoria que vem do alto, uma sabedoria pura, que não se contamina com o mundo, que não quer distorcer as escrituras. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é moderada ou indulgente, amável, significa ser bondoso e pronto para se submeter. É uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que se submete à autoridade, é uma pessoa que acata ordens da liderança, é uma pessoa que é submissa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa tratável, é uma pessoa bondosa, que se submete e não fazer exigência muito rigorosa, e não faz exigência muito rigorosa. Essa sabedoria é diferente da postura de religiosos que fazem como os fariseus. Então essa sabedoria, ela é diferente da postura dos religiosos que fazem como os fariseus, que querem impor um fardo pesado sobre as pessoas, fardo que eles mesmos não conseguem carregar. Já viu isso? Tem muito disso, irmãos. De pessoas que são intolerantes, pessoas que são sem misericórdia, pessoas que são religiosos, como fariseus. Os fariseus chegavam ali, pegou aquela mulher no ato de adultério, mas só que a intenção deles, eles queriam matar ela para atacar Jesus. Eles não estavam pensando naquela alma, naquela vida ali. Aí Jesus olha e diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha a misericórdia de Jesus, ele perdoou a mulher, ainda envergonhou os acusadores, por causa do próprio exemplo deles. Jesus não atacou eles diretamente, ele só fez eles refletir na vida deles, a própria vida deles acusou eles. Então, isso é o que? Sabedoria que vem do alto. Então a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, significa uma facilidade de persuasão, uma pessoa fácil de ser ensinado. O sábio,
está aberto a ser persuadido pela verdade. A pessoa que é dominada por essa sabedoria não é conduzida por suas ideias ou argumentos, mas é conduzida pela verdade da palavra de Deus, né? É conduzidas pela verdade da palavra de Deus. Então, é uma pessoa que ela é tratável. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ele aprende alguma coisa ali e eles levam aquilo para a vida toda. Eles não querem crescer, não querem aperfeiçoar aquele conhecimento, mas fica com aquele pensamento, é isso aqui, pronto. É claro que a palavra do Senhor fala que a gente tem que permanecer no que aprendemos, mas eu falo a questão de aperfeiçoar. Às vezes você aprendeu ali algo artificial, algo pouco ali, e Deus quer que você se aprofunde, Deus quer que você se aprofunde mais no conhecimento. E às vezes, quando vem algo novo, às vezes Deus quer ensinar algo novo para aquela pessoa, a pessoa não aceita, rejeita, né? Mas quando a palavra do Senhor fala que nós temos uma sabedoria que vem do alto, que a sabedoria que ela é tratável, é uma pessoa que entende, Deus, obrigado, eu quero crescer. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Então eu estou adquirindo mais conhecimento, e esse conhecimento Deus vai te usar ainda mais. Então a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Aí a galinha vem cantar logo aqui. É fundo musical. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. A misericórdia é o amor provado por ações. Tiago, capítulo 2, no verso 8, 13, diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. E o interesse pelas pessoas, a misericórdia produz bons frutos. E o interesse pelas pessoas, a misericórdia produz bons frutos, assim como a fé verdadeira produz boas obras. Assim como a verdadeira que vem do alto é imparcial, no sentido de não demonstrar preconceitos, como, por exemplo, o preconceito demonstrado na acepção de pessoas. Então aqui, a sabedoria que vem do alto, ela é misericordiosa. É o que Jesus falou para os fariseus. Os fariseus, eles falam, nossa, os seus discípulos sentam, o vosso mestre senta com os publicanos e pecadores. Jesus conhece no coração deles e diz, o são não precisa de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim buscar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Vai entender o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Então é isso que Jesus estava falando para eles. Eles tinham muito sacrifício. Jejuava, como vocês podem perceber ali na parábola do fariseu e publicano, que o próprio Senhor Jesus ali falou, que 2 homens foram ao templo orar, um era o publicano, o outro era o fariseu, e o fariseu de lado, em pé, ele batia no pé e dizia, Senhor, eu te louvo porque eu dou 10%, o dízimo 10% de tudo quanto possuo, porque eu não sou como os demais pecadores, não sou como esse publicano. E começou a se exaltar, mas o publicano estava lá no canto, cabeça baixa, batia no pé dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus diz, qual dos dois que desceu justificado? Aí eu disse, em verdade vos digo, publicano, porque ele se humilhou, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, Jesus, ele fala para os fariseus, porque os fariseus tinham essa ideia de que só porque eles faziam, eles eram melhor do que todos, e fazia acepção de pessoas.
Quanto não tem disso, irmão, dentro das igrejas? Pessoas que se autodenominam justo, santo, e esquece de exercer a misericórdia. E olha o que lemos aqui na palavra do Senhor, que, glória a Jesus, todavia, Tiago 2, do verso 8 ao 13, todavia, se cumprirdes conforme, se cumprirdes conforme a Escritura, e a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. E se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. E o interesse pelas pessoas, o interesse pelas pessoas. A misericórdia produz bons frutos, assim como a fé verdadeira produz boas obras. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos ser. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é misericordiosa. É uma pessoa que tem misericórdia, que vê um irmão caído, ela não vai terminar de derrubar. Você é um lixo, é isso, é aquilo. Mas é uma pessoa, meu irmão, você caiu, mas deixa eu te ajudar a levantar. A Bíblia fala que temos que ter paciência com os mais fracos. Vai lá, ajuda, ora. Se você está de pé, tem que ajudar o que está ali caído, não é derrubar, não é... você já perdeu a salvação, perdeu o reino, seu nome foi riscado ali da vida. Quem é você para falar isso, irmão? Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. João, ele diz em 1 João capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Mas não é que temos direito a pecar. Paulo diz, todas as coisas me é lícita, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica, e eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, vamos conhecer a palavra, irmãos. Nós temos que ter paciência com os mais fracos. Nós temos que suportar os mais fracos. Nós temos que saber levar. Isso é o quê? Sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto nos ensina a ser pessoas tratáveis, que sabem lidar com situações difíceis. Que sabem lidar com pessoas que precisam de uma palavra certa. Aí eu chego lá numa pessoa que está lutando contra si mesmo, uma pessoa que está fraca espiritualmente, que a carne está predominando, uma pessoa que não tem domínio, porque a pessoa que está fraca ali, que está enferma espiritualmente, é uma pessoa que está sem força para se levantar. Aí, em vez de eu vir dar mais força, eu venho e ajuda a carne daquela pessoa a ter mais força e acabo derrubando a pessoa já está se sentindo indigna, a pessoa já está se sentindo ali frágil, já está se sentindo ali rejeitada por Deus. Aí ela vai acabar se sentindo rejeitada pela igreja ou pelos irmãos, aqueles que deveriam estar ajudando, estar derrubando. Você acha que foi para isso que Jesus te chamou? É o que aqui está dizendo aqui, a palavra do Senhor, né? Sobre a misericórdia. E Jesus disse para os fariseus, vai entender o que significa, misericórdia quer e não sacrifício. Às vezes fazemos orações, campanha de orações no monte, mas na hora de praticar o amor não sabemos amar. Cadê o amor pela família, o amor pelo próximo, o amor pela quantas pessoas que é santo na igreja, mas na sua casa a pessoa não quer ir para a igreja por sua causa. Quantas às vezes a pessoa é um bom pregador, é uma boa cantora ou é uma boa pregadora na igreja, faz tudo ali e é admirável pelos que estão ali da igreja, mas dentro de casa não é admirado, não tem um bom exemplo, uma boa conduta, porque é uma mulher rixosa. Porque chega em casa, esquece da sabedoria que vem do alto, esquece de que a sabedoria que vem do alto é uma pessoa misericordiosa.
Esquece de praticar a palavra de Deus. A Bíblia fala que aqueles que não têm cuidado dos teus e nem da tua própria casa negou a fé, e é pior do que os infiéis. Então, às vezes, meu irmão, quantos lares que o marido, a esposa não quer ir para a igreja por causa do mau procedimento. Às vezes você que é cristão, você quer ganhar o mundo todo, mas perde a sua família. Por quê? Porque não tem sabedoria, ou não age com sabedoria. Às vezes tem todo conhecimento, é eloquente para falar ali no púlpito com o microfone na mão, mas depois que o microfone sai da mão, acabou a sabedoria. Então vamos olhar para a palavra, vamos começar a viver a palavra. E aqui diz mais: a sabedoria que vem do alto é sem hipocrisia. Então, hipocrisia aqui relaciona com o ator. É uma pessoa que se dedica a representar a bondade de tal maneira que esta merece ser chamada de bondade teatral, né? É a pessoa que procura fazer com que todos vejam as suas esmolas e que ela dá, né? E aqui no Mateus 6,16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que aos homens pareça que jejum. Na verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Então, é um indivíduo cuja bondade não busca agradar a Deus, mas aos homens. Aquela pessoa que faz algo ali para aparecer, né? Para aparecer, mas não para agradar a Deus. Faz uma bondade ali para dizer que é bom, mas não para agradar a Deus, não porque é bom, né? Então, é isso que a palavra do Senhor fala. Então, finalmente, no verso 18, afirma: o fruto da justiça semeia-se em paz, para aqueles que promovem a paz. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Em Tiago, justiça é a conduta correta que agrada a Deus. Então, viver em justiça. Quando semeamos a paz, vamos colher o fruto da justiça. Ou seja, se somos pacificadores. Em Mateus, no capítulo 5, do verso 9, diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é pacificador? É uma pessoa que apazigua a tempestade, é uma pessoa que é pacífica, né? É uma pessoa que não... que tá vendo um irmão ali fofocando: já viu lá fulano, ele vai apaziguar, é uma pessoa pacificadora. Irmão, faz isso não, ora por ele, ora por ela, para de falar mal do seu irmão, não faz isso não, irmão, Deus não agrada disso. É uma pessoa pacificadora. Então colheremos um caráter aprovado diante de Deus. Também contribuiremos para que os outros tenham um caráter que agrada a Deus, pois se espelhamos a paz na vida dos outros, estamos contribuindo para que o outro seja amável e pacífico. Assim, venhamos ter em sua vida o caráter de Cristo. Então, quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus, as pessoas elas têm a tendência de se espelhar. Não, fulano é tão, né, o caráter daquela pessoa, eu quero ser igual. Porque a Bíblia fala, temos que ser exemplo dos fiéis. Então, para concluir aqui, irmãos, que o vídeo ficou bem grande, mas se você gostou, deixa aí os comentários, pedido de orações, se você tiver alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários também. O que eu não souber responder, nós vamos estar aprendendo aí com a sua dúvida. E a conclusão aqui: qual tipo de sabedoria que você busca? Qual o tipo de sabedoria que você busca? A sabedoria que vem do alto ou a sabedoria que não vem do alto? Qual o tipo de sabedoria que nós buscamos? A sabedoria que não vem do alto é terrena, animal e diabólica. Ela busca os próprios interesses e coloca o seu eu no centro de tudo. Então, qual é a sabedoria que você tem buscado? Será se nós temos buscado a Deus acima de tudo, amado a Deus acima de tudo? Ou nós temos buscado somente os nossos interesses? Temos deixado de buscar a Deus para buscar coisas terrenas? Então isso demonstra qual a sabedoria que nós temos buscado. Ou temos nos separado para jejuar, para orar, para ler a Bíblia, para buscar,
né? Nesse momento aqui, nesse lugarzinho aqui, fresco, buscar a Deus. Então, a sabedoria que vem do alto é aquela que promove, que é promovida pelo Espírito Santo, que é promovida pelo Espírito Santo, e não nos torna santos e amáveis. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a buscar a sabedoria que vem do alto, que Ele possa abrir o nosso entendimento, que o Espírito Santo possa convencer o seu coração através desta palavra. E se você tem buscado a sabedoria que vem do alto, que você receba mais força para continuar buscando ainda mais e inspirar outras pessoas a buscar também, e espelhar, que Deus possa te usar para você ensinar, não só com as suas palavras, mas com o seu bom procedimento. Porque a maior pregação é o nosso exemplo, a maior pregação é a nossa conduta. A maior pregação não é quando você chega ali e demonstra que você conhece toda a Bíblia citando versículos no altar. É quando você procura praticar realmente o que você citou. É quando você procura a praticar realmente o que você pregou. É isso. Porque ser cristão não é dentro da igreja, não é só dentro da igreja, é em casa. Como minha esposa me vê como cristão? Como minha mãe me vê como cristão? Será que a minha mãe me respeita como cristão? Ou me reconhece como cristão? Ou minha esposa também, que dorme comigo? Será se ela se inspira em mim? Ou minha mãe? Ou alguém da minha família olha para mim e me vê como um cristão genuíno? Ou me vê só como mais um que esconde atrás da Bíblia? Então é isso, a minha preocupação é essa, irmãos, de ser exemplo para minha esposa, ser exemplo para minha mãe, ser exemplo para minha família, ser exemplo para alguém, para que as pessoas possam querer Cristo através de mim. Que não venha só as minhas palavras transformar vidas, mas também o meu exemplo, a minha conduta também venha poder transformar vidas. Sei que não sou perfeito, tem muita coisa a melhorar. Por isso que eu luto todo dia, para cada dia ser melhor e cada dia aprender mais com essa palavra, porque é ela que nos transforma, é ela que nos edifica. Agora, se você não buscar esse conhecimento, não buscar a sabedoria que vem do alto, você vai ser só mais um, né, terrenal, materialista, né, um orgulhoso, invejoso, ambicioso. Como tá cheio, mas que Deus venha te separar, que Deus venha te fortalecer, te levantar e te capacitar a ser um cristão genuíno, e que esta palavra possa ser guardada no teu coração e você possa frutificar e dar frutos, né? Que este fruto possa expandir o reino. É isso que Deus quer, Ele quer nos tratar para depois nós tratar pessoas. Primeiro Ele trata nós. Primeiro Ele nos molda, para depois a gente ter exemplo para dar. Porque a pessoa às vezes a gente vê, fulano está falando isso, mas olha a conduta dele, olha a conduta dela. Então é isso, irmãos, que Jesus quer, né? Porque Ele diz, é lícito que haja escândalo, mas ai de quem o escândalo vem. Então é isso que a gente tem que preocupar. Primeiro Ele diz, transformar a si mesmo, mas e depois ensina aos outros. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que você possa ter entendido e aprendido com esta palavra, né? Você que chegou até o fim aí, né? Que possa deixar aí um comentário, o que você achou, o que você entendeu, o que você aprendeu, né? E o que você não entendeu, deixa aí também as dúvidas e nos ajude aí a compartilhar esta mensagem para que possa alcançar mais vidas, tá bom? Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e uma ótima semana a todos.